Muito boa noite a todos. Estamos dando início agora ao painel de hoje, que prazerosamente recebe aqui o presidente da Sicredi, do Sicredi Uniestados, Adelar José Parmegiani, e a Thaíse Angonese, que é a gerente do Sicredi Uniestados do bairro Atlântico. Do bairro Atlântico que todos nós, de alguma forma, vimos nascer, né? Onde não havia nada, hoje está bem povoado, né? E também, obviamente, teria que abrigar, receber uma agência do Sicredi. Nós estamos aqui, então, em nome da Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. E Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde. Bom, obviamente nós vamos abordar as questões que dizem respeito ao Sicredi Uniestados, que realizou a sua Assembleia Geral esta semana, e depois nós vamos abordar outras questões aqui. Vou saudar o nosso presidente aí, muito obrigado pela participação aqui. Nós que agradecemos hoje, né? Saudação a você, a todos que estão nos assistindo. Uma alegria a gente poder estar retornando aqui, né? Conversar um pouquinho sobre o Sicredi, é sempre um prazer, até porque hoje você conhece muito do Sicredi, acompanhou essa história há muitos e muitos anos, e para nós é sempre uma grande oportunidade a gente estar levando conhecimento e falando um pouquinho da nossa cooperativa. Eu quero dizer aqui que na semana passada nós fizemos um bate-papo muito interessante com duas representantes do Sicredi que vieram falar sobre educação financeira. Sim. Até na rua aí me falaram, puxa, tinha que fazer mais vezes essas questões, porque a gente... alguém me falou, eu nunca pensei nisso, né? E toda hora... E aquilo diz respeito diretamente à vida das pessoas, né? De todos nós. Né? Como empregar melhor o seu dinheiro, seja ele pouco, seja ele vultoso. Também a Thaíse, muito obrigado por estar aqui. Boa noite hoje, boa noite a todos que nos assistem e reforçando, né, o que o senhor Adelar falou, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez trazendo notícias, novidades e falar um pouquinho sobre o Sicredi Uniestados para vocês. Bom, foi realizada então, acho que no último dia 5 de março agora, né, a Assembleia Geral do Sicredi, né, e vou te dizer aqui, Adelar, eu estava dentro do meu carro e estava ouvindo alguém falando que desta vez seria de uma forma diferente, que a Assembleia seria de forma digital e tal. Então o senhor pode ver que também, né, em outros veículos isso foi divulgado. Mas vamos falar um pouquinho sobre como é que foi esse evento, onde é que foi, e nos dê uma panorâmica sobre o evento. Hoje, este ano a gente então teve uma decisão, né, até porque nós fizemos através de uma pesquisa, né, dos nossos associados, coordenadores, colaboradores, enfim, para a gente ver como é que seria uma aceitação de uma assembleia digital, até pela condição do tamanho da nossa cooperativa hoje, né, a gente ter dificuldade de fazer todas as assembleias presenciais. Nós também temos uma nova normativa do Banco Central que ela obriga, né, de uma forma, não é, vamos dizer obriga, mas que ela nos exige que a gente dê condições de todos os associados participar da Assembleia. E hoje, pela mudança da legislação, nós podemos ter associados no município e no Brasil todo, desde que ele tenha algum vínculo. Vamos pegar aqui Erechim. Eu posso ter associados de Erechim, das agências, como aqui da Thaíse, no bairro Atlântico, mas a Thaíse pode ser associada em Porto Alegre, Rio de Janeiro, sei lá, São Paulo, Mato Grosso, e querem ser atendidos aqui pela agência. Então, nós temos que dar acesso a isso. Então, nós não poderíamos fazer uma assembleia só presencial. Todas elas teriam que ser transmitidas também. Isso daria um custo muito alto. A gente começou a olhar esses valores e, então, decidimos aí fazer ela de forma digital, até porque a pandemia aí trouxe algumas coisas ruins, como a gente diz, mas também nos trouxe a oportunidade da gente evoluir muito. A gente dá condições de todos acessarem, a gente fez uma gravação hoje é 30 minutos de assembleia, onde de uma forma bem simples a gente passa todas as informações, deixa de forma bem transparente e o associado consegue acompanhar e fazer as votações também através dessa plataforma. Então nós ontem, no dia 5, fizemos esta assembleia
tivemos uma participação de um grande número de associados, e aí levamos a conhecimento aí todos os números, todo o fechamento de 2023, todos os projetos sociais que a cooperativa tem, né, na sua área de ação, toda a nossa expansão também, onde a gente abriu agências, enfim, todos os programas, aqui você falou da educação financeira, todos os valores que a gente investiu nisso e deu uma visão geral aí a todos os nossos associados. Teve uma presença muito grande de associados e agora nós teremos aí mais um período, né, que vai até o dia 12, né, de março, vai ficar aberta então a Assembleia, e o associado pode entrar lá, né, através do nosso aplicativo, mesmo que ele acesse a conta corrente dele, ele entra lá, tem assembleias, clica, vai conduzir ele para lá para a Assembleia e ele pode assistir, meia hora, então enquanto está viajando, claro, tem que cuidar da direção também, né? Mas estou parado, estou ali na agência, pode ser na agência, pode ser na sua casa, na hora da SESC do meio-dia, tira uma meia horinha, assiste, faz as votações, que para nós é importantíssimo, né? Então, foi um momento... Não é que foi o momento, é o momento mais importante do associado com a sua cooperativa, né? Então, a gente gostaria aí de que muitos e muitos associados pudessem ter essa condição de assistir. E, claro, até o dia 12 ele tem o tempo para votar. Depois ele pode assistir a Assembleia mesmo para ter outras informações que vai estar disponível no YouTube também, em outras plataformas, né? Presidente, como é que fica a questão, eu estou reportando, digamos, até então, Sim. assembleias de outras cooperativas, assim, tempo que eu participava e tal, tinha um espaço para questões, para perguntas, enfim, né? Como é que fica essa... Foi uma explanação feita pela direção, né? Mas como é que fica a questão... Olha, eu fiquei em dúvida com isso aqui, como é que é feito isso? Nós tínhamos 3, 4 pessoas que ficaram, então, a Assembleia era gravada, né, a gente a transmitiu através de uma plataforma, mas nós tínhamos 4 pessoas lá respondendo o chat, então eu poderia interagir, nós tivemos mais de 140 interações de associados, né, sugerindo, agradecendo, parabenizando, tirando dúvidas, né, que ficou, enfim. E também agora, durante esses 7 dias que ficará aberta a Assembleia, eu posso encaminhar lá, mesmo assistindo depois, eu posso estar assistindo a Assembleia, fazendo as votações, avaliando a Assembleia e também encaminhando através do chat aí perguntas para que depois a gente, então... Claro, não vai ser no momento, talvez, que a gente vai conseguir responder. Se for durante o expediente, ok, o pessoal vai estar acompanhando lá. Se for à noite, por exemplo, que eu fizer isso, no outro dia a gente estará respondendo para todos. Então, todas as perguntas, sugestões, tudo, nós vamos estar analisando, respondendo e dando uma satisfação aí para o nosso associado, com certeza. Então, é muito interativa aí a nossa Assembleia. Sim. Aquela minha dúvida, digamos que eu sou um associado, e até sou, acho, né? Sim. Aquela minha dúvida que eu tenho e que eu envio lá para o endereço X e tal, olha, gostaria que esclarecesse melhor, não sei o quê. A resposta vem só para mim ou ela é disponibilizada para a Assembleia toda, para todos? Eu acho que é só para associado? Acho que é só para associado, porque é uma caixa de diálogo. Sim. Particular. No teu aplicativo, então eu acredito que fica só para... A dúvida é minha, a resposta vem para mim. Acredito que sim. Eu não cheguei a interagir antes. Aí é só quando é aberta, daí quando for, por exemplo, assim, quando ela ficar à disposição então nas redes sociais, aí sim, aí ela cai para todo mundo. Provavelmente aí vai sim, estar. vai estar Evidentemente que toda Assembleia tem um fechamento. Sim. Né? Esse fechamento, ele vai se dar quando, que o senhor disse? Dia 12, dia 13? E para ou mais adiante? Porque nós temos uma divisão hoje. Essa Assembleia que ela foi, na verdade, ela é considerada uma Assembleia de núcleo, onde o associado participa. Então, agora, todos os núcleos, nós temos 176 núcleos, eles é preenchido, então, uma ata, cada núcleo recebe essa ata, e nós vamos ter a Assembleia Geral no mês de abril, então, só com os delegados, que daí é o fechamento do ano. Aí no dia, se não me engano, é dia 5 de abril. A partir daí, nós teremos, então, a distribuição de sobras, que está prevista aí para o dia 15 de abril, a gente acreditar na conta, então, os valores aí que foram destinados para isso. Então, a gente tem momentos diferentes. Agora, o associado participou da sua Assembleia como se fosse lá no município dele, né? Então, cada associado participa do núcleo dele, a gente junta todas essas respostas e encaminha, então, aí para que todos aí depois possam levar os seus nossos coordenadores, a gente chama, levam então essas atas para a gente então fazer o fechamento com a Assembleia Geral ordinária. Esse ano não teremos a Assembleia Extraordinária, mas ordinária que vai acontecer lá em abril também.
Desculpe eu insistir nessa questão. Esse fechamento, ele vai se dar de forma presencial, digamos, com os presidentes de cada núcleo daí? Sim, aí é de forma presencial, sim. Cada um traz a sua ata. Traz a ata, aqui então. em Erechim, a gente traz então todos os nossos coordenadores de Minas Gerais, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. A gente reúne todos eles no Espaço Cooperar, lá na nossa sede, e a gente faz então esse fechamento, onde todos trarão os votos favoráveis e não favoráveis, né? Então, o associado vai votar, a gente junta aí, cada um, quando você fez a votação lá na Assembleia, vai aparecer lá o núcleo que você pertence no seu município, né? E aí tem o delegado lá, o coordenador, que é responsável por essa ata e traz aí para a nossa Assembleia. Aí faz todo o fechamento e vê se o que foi aprovado, o que não foi aprovado, qual é a sugestão, as ideias que vêm, para que a gente então faça o processo de gestão aí durante o ano. Ou seja, no final, se somando, dividindo e multiplicando e tudo, todo mundo vai ser ouvido, vai ter direito a participar. Tudo isso é levado em conta, obviamente, né? Com certeza. A Thaís até pode falar, né, sobre o convite, como era feito para o nosso associado, para que ele entendesse a dinâmica, como tudo isso funciona no Sicredi, né? Thaís, fica à vontade, porque eu achei que estava mais com o próprio presidente. Exatamente. Nós, desde o momento da abertura da conta, quando o associado se associa, já é feito todo um trabalho de divulgação de como que funciona, qual é o papel dele dentro da cooperativa, o papel dele de dono, como é que funciona a nucleação. Nós tivemos agora, de dezembro a fevereiro, as reuniões de núcleo, onde foram feitas as pré-escolhas dos novos coordenadores, porque isso foi uma pauta nova nessa Assembleia, que é a renovação dos coordenadores. Então, o associado todo ele tem uma abordagem no momento da associação, onde é explicado para ele qual é o seu papel, o papel de dono, o papel que ele desenvolve, a participação da Assembleia, e também sempre fica o convite, e depois nós procuramos sempre atingir esse novo público com um programa que nós temos que se chama o Crescer, que é uma formação para o novo associado, para ele entender como é o modelo cooperativo, como funciona o Sicredi desde a sua história e o papel dele dentro da cooperativa. O senhor tinha falado assim, 170 núcleos. Isso, 176. 170. Cada núcleo ele pode ter de 900 a 3.000 associados, né? Então a gente faz uma média aí para que a gente não fique com núcleos com muitos associados e núcleos com pouco, né? Ainda o Banco Central ele não aceita a proporcionalidade, por exemplo, se um núcleo tem 100 associados, seria 100 votos, né? Se o outro participa da Assembleia 50, teria 50. O Banco Central não aceita ainda, cada núcleo é um voto, né? Então, se é sim, é um voto sim, se é não, se a maioria dos associados daquele núcleo votar não, é não. E eles representam, então, vamos dizer assim hoje, para ficar muito claro, sim. Nós temos presidente, conselho de administração e nós temos um conselhão ampliado, que são as pessoas, então, que têm um contato mais próximo lá com o associado nas comunidades, trazem para a direção sugestões, pedidos, mudanças, críticas, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que tem necessidade lá na agência. Muitas vezes os coordenadores também eles se reúnem, nós temos um programa social muito forte dentro da cooperativa, que a gente atende entidades, então vem 20 pedidos lá para a Thaís, e a Thaís chama esses coordenadores, se reúnem e vão dizer, nós temos que escolher aqui, eu só tenho dinheiro para atender 5. Quais os 5 que são mais importantes aqui na comunidade? Então tem toda uma opinião também que eles nos ajudam aí para que a gente seja mais assertivo possível em todas as decisões dentro da cooperativa. Tá, então assim, esses núcleos, eles são, na verdade, eles têm como representante um coordenador. Um coordenador. Esse é o nome oficial. É um coordenador que vivem naquele meio, que tem um contato mais aproximado, e eles são o elo de ligação com a direção. Com a direção. Em alguns momentos eles são coordenadores, né? E tem algum momento que eles são delegados. Que na Assembleia eles são delegados. Por que eles são delegados? Porque é delegado a eles um voto e eles têm que vir representar esse voto na Assembleia. Então ali ele é um delegado porque ele tem a responsabilidade de trazer esse voto e ele não pode mudar o voto. E em alguns momentos, sim, nós temos algumas assembleias extraordinárias, quando os assuntos eles não são que envolvem o nosso associado diretamente, ou mude muito a estrutura da cooperativa, eles também podem fazer algumas votações, né, e decidindo aí os rumos da nossa cooperativa. Mas, normalmente, quase todas as decisões mais importantes da cooperativa têm que passar pelo associado.
Só para deixar claro, encerrar essa etapa aí. Isso. Esses coordenadores, essa renovação se dá por indicação ou por eleição, ou como é que é? A indicação, não existe indicação. Ou alguém que se propõe? Se propõe. Então, cada agência tem uma quantidade de núcleo X. Por exemplo, a agência nossa do Bairro Atlântico, temos 5 núcleos. Então, nós organizamos uma reunião de núcleo. Essas reuniões podem ser individuais por núcleo, como uma reunião total, e aonde os associados, eles se voluntariam a ser coordenadores. Nós temos um coordenador titular e mais 2 suplentes. Então, entre eles, os voluntários, eles mesmos se decidem quem que gostaria de ser o coordenador efetivo, o suplente, e isso vem muito forte na comunidade. Eles se decidem e os demais associados que estão ali presentes na reunião aprovam ou não a pré-escolha desse coordenador. Então, hoje o coordenador, ele tem um papel muito importante na cooperativa, como o senhor Adelar trouxe, nós trabalhamos muito em conjunto com ele, principalmente na questão do fundo social, que é um papel muito importante e relevante do coordenador na cooperativa. Importante. E ele é renovado de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos. Sempre depois da eleição do conselho, um ano depois nós temos a renovação, e hoje é um trabalho voluntário, né? Eles não recebem nada para fazer isso. Está pensando aqui. Sim, é um trabalho voluntário, então a gente tem muito que agradecer a eles, porque realmente é uma coisa que eles fazem com muito carinho, claro, né? Hoje a gente dá muito treinamento, muita formação para eles, muitas palestras, né? Paga o dia, né? Isso a gente paga o custo do dia lá, o deslocamento, essas coisas a gente restitui, mas eles não têm uma remuneração assim no ano, né? É um trabalho muito voluntário e a gente agradece muito porque eles contribuem muito com o crescimento da cooperativa e com as decisões que muitas vezes para nós seriam... A gente muitas vezes está pensando de um jeito, o associado pensa do outro, então eles conseguem lá na comunidade captar, né, as informações e trazer para nós de uma forma mais transparente, mais clara, para que a gente tome as melhores decisões. Eu imagino que sejam pessoas que têm as suas atividades, enfim, e tal, e acabam, digamos, exercendo essa função aí, também incorporando o espírito do próprio Sicredi, né? E mais hoje que também... se colocar à disposição da comunidade. E uma das questões importantes hoje, foi uma das maneiras da gente trazer a mulher também para o Sicredi, que era uma dificuldade no cooperativismo trazer a mulher. Então hoje a gente tem um comitê mulher já, a gente tem no Conselho Fiscal 3 mulheres, a gente tem no Conselho de Administração 2 mulheres. Nós tínhamos há 4 anos atrás 70 mulheres que faziam parte desses 500 e poucos entre efetivos e suplentes, é uma turma de 500 pessoas, nós tínhamos 70, hoje nós temos 250 mulheres que participam junto conosco, né? E você sabe quanto é importante hoje, né? Porque dentro do Sicredi hoje, para você ter uma ideia, dos nossos 800 colaboradores, 65% são do sexo feminino, né? São mulheres. E nos associados, mais de 40% já são mulheres também. Então, é uma força que vem vindo muito forte e que a gente precisa criar oportunidades também para que elas se desenvolvam, né, e apareçam no cooperativismo, que infelizmente ainda o cooperativismo é muito machista, né? Mas a gente devagar está conseguindo trazer as mulheres para junto. E é uma das maneiras de nós hoje ter a presença feminina também, né? Nada que não esteja com o passo certo, digamos, com o que acontece praticamente no mundo inteiro. O Sicredi não poderia ficar de fora disso aí. Nós temos o nosso intervalo daqui um pouco. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o nosso intervalo agora e depois nós vamos falar sobre os resultados, enfim, agências novas. Nós, então, portanto, vamos fazer o intervalo e já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta aí, em nome do Sicredi Uniestados e Unimed Erechim, recebendo hoje a Thaís Angonese, que é gerente do Sicredi Uniestados aqui no Bairro Atlântico,
e o Adelar José Parmejani, que é o presidente do Sicredi Uniestados. Nós estamos falando basicamente sobre a assembleia que teve há poucos dias aí agora, no último dia 5, e que ele já explicou que fica aberta mais alguns dias, enfim. Vamos falar um pouquinho então sobre os números, sobre os resultados, né? Que tem uma questão aqui sobre os resultados. O que é que surgiu nessa... Isso, nós no ano de 2023 foi um ano, dá para dizer, excelente, né? Hoje eu acho que, junto com toda a nossa equipe, os nossos quase 170 mil associados, hoje já somos 172 mil associados na nossa cooperativa. Todo esse trabalho, tudo que foi feito pela nossa equipe, a gente chegou a um resultado de 157 milhões e pouquinho, né? E isso, depois tem então as divisões que a gente acontece, que são obrigatórias pelo nosso estatuto. Mas dos 157 milhões, a primeira destinação que a gente faz é a correção do capital. Nós corrigimos este ano, então, o capital dos nossos associados, né? Para mim ser associado, eu tenho que ter um capital lá, em 13,23%. Ou seja, foi uma das melhores aplicações que aconteceram e tem seus prazos para retirar, enfim. O nosso estatuto é muito claro em relação a isso. Então, nós distribuímos já corrigimos o capital, foram mais de 30 milhões que foram destinados ao nosso associado. Depois do que sobrou do restante, então, do nosso resultado, 116 milhões, nós temos que destinar 70%, segundo o nosso estatuto, para a reserva legal, que faz parte do patrimônio da cooperativa. Sem patrimônio, uma cooperativa não cresce, então nós destinamos um valor, vai para a reserva legal. Nós destinamos também os valores que são recuperados de prejuízo de anos anteriores. Ele vai direto, foi 9 milhões e pouco, nós destinamos também direto para a reserva legal. Nós temos que colocar mais 5% para o FATS, que é o Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que é usado, então, na educação, né, do desenvolvimento dos nossos associados, coordenadores, nossos colaboradores também. Nós temos mais 2,4% que vai para o Fundo Social, né? Este ano foram quase 3 milhões aí que serão investidos em projetos sociais nas comunidades. Está aberto já para as entidades fazer as inscrições este ano, né? Nós temos um prazo um pouco reduzido em função da política também, nós queremos ver se atendemos tudo até o mês de agosto, e mais 3% então do resultado, ele vai para o projeto de expansão que nós estamos fazendo em Minas Gerais para nos ajudar a abrir as nossas agências. Depois de feito todas essas destinações que são estatutárias, né, a gente tem ainda uma sobra de 22 milhões, que isso, então, agora está sendo colocado em votação na Assembleia, que é uma das votações que o associado tem que fazer, se ele concorda que esse valor vá 100% para a conta corrente. Então, nós vamos distribuir. Ano passado foi em torno de 10 milhões e pouco, e este ano, então, nós temos 22 milhões, ou quase 11 milhões ano passado, e este ano 22 milhões, que será retornado à conta corrente do associado, e ele faz o que ele quiser com esse valor, porque vai lá, de acordo, claro, sempre com o movimento que o associado tem na cooperativa. Quanto mais eu movimentar, né, a gente, então, mais distribui, mais ele recebe. Vai receber um pouquinho em relação a cada produto ou serviço que ele tenha no Sicredi. Muitas vezes um associado diz assim, eu vou fazer, não faço um consórcio no Sicredi, faço em outro lugar. Quem faz consórcio tem um baita no retorno, quem faz seguro tem um bom retorno, quem faz aplicações também, quem faz poupança, nós tivemos anos hoje que a gente distribuiu 3 meses a mais de juros, 5 meses a mais de juros. Esse ano eu não tenho ainda a simulação correta, mas com certeza terá um belo retorno também quem faz poupança. Então, se eu aplicar em poupança no Sicredi, uma outra instituição financeira, o juro é o mesmo, não tem diferença, porque é o governo que estabelece o juro. No Sicredi, no final do ano, eu tenho então um retorno bem maior, que pode chegar entre 1 e 5 remunerações a mais de juros no final do mês. E isso é significativo. Eu lembro aí de associados, uma vez eu estava hoje numa consulta e uma senhora disse assim, eu tinha 100 mil aplicado na poupança, quanto eu receberia? Digo, olha, no teu caso este ano, né, cada ano é uma situação, você ia receber R$1.000 de retorno a mais, né? Quer dizer, dá para ter feito a festa de final de ano com certeza. E no depósito à vista, em todos os tipos de aplicações, seguro, em todos os produtos e serviços, nós tentamos distribuir um pouquinho para valorizar todo o trabalho que o associado faz. Então, agora, nós temos a Assembleia Geral no início de abril, né, de fechamento, como nós falamos primeiro, e aí depois, logo em seguida, a gente, então, disponibiliza na conta do associado e depois ele lá determina o que ele quer fazer, né, com seu recurso, enfim. Nós temos associados que recebem valores significativos, como tem alguns que recebem um pouco menos pelo seu movimento. Então, dentro do que nós trabalhamos no ano de 2023, foi um excelente resultado, foi o fruto de um trabalho muito grande de uma equipe, da confiança aí de todos os nossos associados, que nos deram a oportunidade de a gente apresentar esses números que, né, eu acho que
poucas empresas, né, hoje conseguem entregar hoje em resultados quase 160 milhões e principalmente devolver para os seus associados, para os seus sócios, mais de 50 milhões. Né? Devolver, eu não conheço quase nada aí que devolve alguma coisa, mas enfim, esse também é para não dizer que é uma coisa combinada, que isso é uma questão estatutária. Sim, estatutária. Né? Então é uma questão assim. E o estatuto esse de devolver também, se você for um associado, tu vai passar a ter direito. Com certeza. Então ninguém está... O associado pode definir diferente, né? Por exemplo, eu tenho um projeto esse ano de um novo de expansão, o associado... Por exemplo, nós vamos olhar aqui, o caso da ponte lá que aconteceu lá na Nova Roma, né? O que os associados da Nova Roma decidiram? Nós queremos pegar o que nós temos direito de retorno da cooperativa que atua lá do Sicredi, todo o valor que nós receberíamos em conta corrente, nós queremos destinar para fazer a ponte. Então foram 1.3 milhões que os associados abriram mão de receber e disseram assim, não, nós queremos que coloque lá porque para nós é importante a ponte. Que legal. Então são decisões que podem acontecer na nossa cooperativa também. Por exemplo, o associado pode chegar aqui e dizer assim, ó, nós gostaríamos que ajudasse tal entidade, tal hospital ou a comunidade fazer um projeto, então, deste tamanho, nós vamos abrir mão do resultado este ano. Então pode ser modificado, né? Senão, o estatuto diz, olha, manda para a Assembleia e a decisão esse ano é se o associado quer todo na conta corrente ou não. Se ele disser que não, a gente vai ter que dar outro destino, então, desse recurso. Mas, normalmente, né, isso já é discutido com as bases e a sugestão já vai de acordo. Né? Nós já vamos falar, Thaís, só para deixar bem claro e sublinhar o que o presidente disse, então, se eu entendi bem, você sendo associado, você obviamente vai ter um valor lá na sua conta, mas quanto mais serviços você tiver atuando com o Sicredi, interagindo com o Sicredi, coisas que tu pretende investir, comprar, participar como um consórcio, enfim, investir em alguma coisa, tudo isso vai gerar um somatório, né, que vai aumentar a devolução que você terá direito. Isso, sempre proporcional ao que eu pago. Por exemplo, quando eu faço uma carteira de crédito, quando eu busco crédito na cooperativa, os juros que eu pago em cima dessa participação, a gente calcula um percentual e distribui proporcional ao que cada um realizou. Então, eu tenho um consórcio de 100 mil, eu recebo um valor. Se eu tenho um de 500 mil, eu recebo um valor um pouquinho maior, porque contribui um pouco mais. A gente até tentou, né, hoje junto ao Banco Central, distribuir um pouquinho para todo mundo igual, mas não é aceito. É sempre pelo movimento e o Banco Central não abre mão disso e é justo também, a gente sabe disso, né? Thaís, vamos falar um pouquinho do Sicredi, da agência do Bairro Atlântico, mais especificamente assim, a gente está aqui pelo centro e tal, e a cidade é a mesma. Eu gostaria que há quanto tempo tem uma agência lá, por exemplo? A nossa agência do Bairro Atlântico completou 15 anos no ano passado, da abertura, e hoje nós contamos com 5.400 associados lá na nossa agência. Estamos em busca aí de chegar perto dos 6.000 associados até o final do ano. Acredito que passaremos desse número. E temos também uma carteira de inativos associados muito pequena. Então, realmente atendemos ali na casa de quase 6.000 associados. Nós contamos aí comigo com 13 colaboradores, aonde atendemos não só os associados do Bairro Atlântico, porque temos também associados que moram no centro, mas que trabalham no Distrito Industrial, então eles fazem uso da agência lá no Bairro Atlântico. Nós ali acabamos atendendo o Bairro Atlântico, o Novo Atlântico, Maria Clara, o Parque Lívia, o Redenção, o Linho e todos os loteamentos que estão expandindo para aquele lado da cidade de lá, né? Então, às vezes, pessoas como você mesmo disse, que circulam pelo centro, mas tem uma agência bancária, uma agência da cooperativa lá no Bairro Atlântico, sim, nós temos e conseguimos atender muito bem tanto as pessoas jurídicas ao redor do bairro quanto as pessoas físicas. A quem não está acostumado a dar uma volta lá para aquele lado, né, para o lado do Atlântico ali, no Bairro Atlântico, né, do outro lado da BR-153, olha, eu até vou dar uma dica, e eu já fiz isso. Nós temos muitas pessoas que têm idosos em casa.
pessoas que nasceram, passaram a vida aqui em Erechim e que de repente vivem na cama ou no sofá, ninguém leva para passear. Bota dentro do teu carro uma hora, né? Vai ser um passeio, essa pessoa, esse teu pai, tua mãe, enfim, né? Esse familiar vai voltar com outra vida, entre aspas, com outro ânimo, né? Eu tenho certeza porque eu já fiz isso, a pessoa ficou espantada, meu Deus, né? Tem isso, tem aquilo, tem isso aqui, bem grande tem mesmo. igreja, tem campo, tem isso aqui. Ninguém está fazendo propaganda de governo nenhum. Isso aí já vem há muitos anos, enfim. Né? E já pode passar na frente do Sicredi. Em que rua fica lá? A nossa agência fica na rua Miguel Moizin, 167. Bem fácil de encontrar, numa esquina. Então, bem no início do bairro ali, na quadra de baixo já temos a paróquia. Bem fácil de encontrar. E hoje eu acho que é uma das coisas importantes da gente comentar, né? A Thaís faz um grande trabalho no bairro Atlântico lá. E nós somos a instituição que temos nos dois bairros, temos ali nas Três Vendas, né? E tanto no bairro Atlântico, né? Onde o pessoal das 6 agências que nós temos aqui em Erechim, e eu lembro, né, quando a gente começou a reestruturação do Sicredi, né, muitas pessoas não acreditavam nessa agência no bairro Atlântico. Vai ficar pouco tempo. Como nas Três Vendas, o Sicredi vai ficar pouco tempo. Hoje a gente tem 6 mil associados lá, vamos logo chegar a 10 mil associados, com certeza. Ali na Avenida 7, quando a gente abriu a agência lá embaixo também, né, na Avenida 7, foi 2007, eu lembro. As pessoas, não vai dar certo, não tem quase nada lá para baixo na Avenida 7. Hoje aquela agência já tem mais de 12 mil associados, né? Então, o crescimento sim é fantástico, nós passamos de bem acima de 40 mil associados hoje aqui em Erechim. Nosso desafio é chegar a mais de 50% da população associada ao Sicredi. É um grande trabalho que a nossa equipe faz. Ninguém tem a estrutura de atendimento que nós temos aqui em Erechim hoje, com certeza. Nós temos aí 6 agências com muitas pessoas. São mais de 300 pessoas hoje que trabalham aqui em Erechim, né, e que dão atendimento aos nossos associados e ajudam também as nossas agências, né, as nossas 65 agências que hoje a gente tem a nível da nossa cooperativa. Né? Eu até tenho uma questão aqui que era sobre as inaugurações de agências. Não sei se é esse o assunto que o senhor já a gente tem, hoje nós inauguramos já uma agora em janeiro, né? A gente tem 65 agências, né? No total? Estão funcionando hoje, no total, né? São 28 no Rio Grande do Sul, 21 em Santa Catarina e nós temos 16 lá em Minas Gerais. E nós vamos abrir até o final do ano, a gente era 4 esse ano, ou 5, depende, porque nós temos uma situação lá em Minas que é salas, né? Não existe salas. Tudo tem que ser construído porque Minas Gerais tem uma característica de ser um estado muito antigo e é muito pecinhas pequenininhas, né? E você sabe que a gente, claro, não são agências grandes hoje que a gente tem necessidade, até pela tecnologia, mas ela precisa ter uns 150, 200 metros pelo menos para dar uma condição de atender com sigilo associado. Então lá é muito difícil você encontrar isso, né? Então você tem que construir. Então muitas vezes tem que achar investidores. Nós temos pessoas muito de idades que muitas vezes não querem investir. Lá é assim, infelizmente é assim. Mas a gente está conseguindo, com calma, aí, abrindo as nossas agências, então nós deveremos fechar o ano aí com 69 ou 70 agências já sobre a área de atuação da nossa cooperativa, que são 74 municípios que nós temos de área de ação. Porque no sistema Sicredi a gente é muito bem definido. Só pode abrir agências aonde a tua área de ação que está no estatuto, mas pode ter associado no Brasil inteiro, né? Desde que eles tenham algum vínculo com a tua cooperativa em algum dos municípios que nós temos a agência. Então, a gente cresce aí, nós temos associado em Porto Alegre, temos em São Paulo, temos em Mato Grosso, muitas regiões, pessoas que tinham vínculos aqui foram para lá e a gente consegue atender hoje. Fica numa região mais, digamos assim, centralizada ou pega o estado inteiro? Assim? Não, hoje a nossa cooperativa são 25... Estou falando lá de Minas Gerais. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul são 25 municípios aqui do norte, onde a Erechim vamos dizer assim, a maior cidade. Santa Catarina a gente pega Concórdia, Ceará ali até Joaçaba e agora Zorteia ali, que é Capinzal e Ouro. Então aquele meio aí são mais 24 municípios, 25 lá, 24 aqui no Rio Grande do Sul, 25 em Santa Catarina. E nós temos 25 municípios no sul de Minas, que é ali perto de Campinas, ali na divisa com São Paulo. Então, do aeroporto de Campinas até a nossa primeira agência ali de Campinas dá 90 quilômetros, né? Bem perto, é o sul de Minas aí, uma região muito rica. Nós temos Jacutinga lá, que até essa semana o prefeito deve estar vindo aqui para Jacutinga, tem a feira ali em Jacutinga.
e fazendo intercâmbio Jacutinga daqui com Jacutinga de lá, né? Uma cidade lá de 26 mil habitantes, tem umas grandes indústrias lá também, pela proximidade que eles têm com São Paulo. Uma região que nós já estamos bem acima de 30 mil associados, né? Em pouco tempo que nós estamos lá, e a nossa ideia é que até o final do ano a gente passe de 50 mil associados naquela região. Então tem um trabalho muito grande para ser feito, mas é um povo que carece do cooperativismo lá, diferente daqui da nossa região, que é muito forte, né? Sim. Muito bem, nós vamos fazer mais um intervalo e depois nós retornamos para abordar outras questões aí, especialmente a questão dos investimentos sociais, enfim, essa preocupação que o Sicredi nasceu assim e é uma característica dele, enfim, que vai continuar assim. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Muito bem, nós estamos de volta, então, hoje aqui com o presidente do Sicredi Uniestados. É do Sicredi ou da Sicredi? Da Sicredi. Da Sicredi Uniestados, vamos corrigir uma vez por todas. E que é o Adelar José Parmegiani e a Thaís Angonese, que é gerente da Sicredi Uniestados, aqui do bairro Atlântico, e pega ali vários bairros ali. Como eu já disse antes, quem quer se surpreender um pouco positivamente, dá uma passada lá, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos projetos sociais dos municípios, com a participação, evidentemente, da Sicredi. Sim. A gente faz um trabalho muito forte hoje na área social, na área de formação de pessoas, na área, né, de educação financeira. A Thaís já falou um pouquinho, né? Você também comentou, né, no começo aí, é um trabalho muito forte. Ano passado nós tivemos a participação de milhares de pessoas aí nessa formação de educação financeira. Nós trabalhamos no programa União Faz a Vida, que é um programa de educação, né, que ensina cooperação, cidadania, juntamente com a educação nas escolas, né, fazendo com que as crianças também despertem aí o interesse, né, e haja uma cooperação maior também na sala de aula, né, um respeito aí às pessoas, enfim. Nós temos um programa de cooperativas escolares, é um programa fantástico em alguns municípios. Vamos investir forte esse ano também nesse projeto, porque até na Assembleia teve um rapaz, um gurizinho lá que fez um depoimento, e era bonito de ver, ele nos emociona quando a gente vê, porque eles administram uma cooperativa realmente. Inclusive são até filiados ao SERGS, né, tudo feito um trabalho, eles têm oportunidade de visitas, e eles têm presidente, eles têm conselho fiscal, eles têm projetos, eles têm que fazer planejamento estratégico, eles têm que criar um produto para eles entenderem os custos disso, né, para depois também vender esses produtos aí de uma forma, claro, respeitando a legislação, para ter calcular realmente, ver como é que é administrada uma empresa. De ter as oportunidades de vir nos visitar também e discutir a cooperativa, dar opiniões, perguntar como funciona, enfim, a gente trouxe aí para um café da manhã todas as cooperativas. Nós temos um trabalho também do Fundo Social, né? Depois vou deixar a Thaís falar isso, porque é um projeto importante que já está aberto para os nossos associados, que a cooperativa investe 2,4% do seu resultado líquido, então são valores significativos que são utilizados, né? E a formação de associados através do programa Crescer e Pertencer, que é a educação cooperativista. Então, não é só sobre o Sicredi, mas a gente fala as responsabilidades, os direitos, os deveres, enfim, né, dos nossos associados, as oportunidades que eles têm também na cooperativa, e a gente tem a condição aí de, quando eles entrarem de sócio, né, como a Thaís falou primeiro,
deles entenderem já um pouquinho do que é o cooperativismo, né? Gostaria que a Thaís falasse um pouquinho sobre programas, né, o nosso Fundo Social, porque é um trabalho que é muito significativo e é muito na mão dos gerentes lá e da equipe. Então, o nosso Fundo Social, ele funciona através, são recursos destinados da cooperativa, 2,4% do nosso resultado, destinado a projetos do âmbito educacional, esportivo, cultural, inclusão social, do meio ambiente, onde nós beneficiamos entidades sem fins lucrativos. E como que isso funciona? A entidade, ela tem que elaborar um projeto, onde ela vai contar como é que é feito, o que ela faz, quantas pessoas serão atingidas na comunidade, e encaminha esse projeto através de um portal nosso da Fundação Sicredi, explicando exatamente como é que funciona o seu projeto. Esse projeto, então, ele é encaminhado, destinado às agências. Cada agência da Sicredi Uniestados possui uma verba para aplicação desse valor do Fundo Social. Então, dependendo da quantidade de associados, essa verba ela é diferente de cada agência. E o gerente da agência, ao receber este projeto, ele então, como o senhor Adelar já falou anteriormente, convoca os coordenadores efetivos de núcleo, e esses coordenadores é que fazem a discussão entre eles, se aprova, se não aprova, se aprova a totalidade ou uma parte, ou se não atende, se entende que não atende os pré-requisitos, porque nós temos um estatuto do Fundo Social, então eles têm que obedecer esse estatuto para poder ter validade ou não como Fundo Social. E logo após a aprovação desse projeto, ele é encaminhado para o Conselho de Administração, que na sua reunião do CONSAD, que a gente chama, ele é aprovado, valida a aprovação dos coordenadores ou não para a entrega desse recurso. No ano passado, nós entregamos mais de 1 milhão e 800 mil reais em projetos, em toda a nossa área de atuação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. E agora temos, em função do nosso resultado de 2023, na casa de quase 3 milhões de reais para investir na comunidade. Então, nós, enquanto associados, além de nós termos o nosso benefício na distribuição de sobras, nós ainda ajudamos a desenvolver a comunidade onde estamos inseridos através desse projeto social. E esse projeto do Fundo Social, ele não é só da Sicredi Uniestados, ele é do sistema Sicredi como um todo. Então, em todo o Brasil, é um volume muito grande de recursos empregados no Fundo Social. É um recurso que traz muito orgulho para nós, enquanto colaboradores, enquanto cooperativa, porque ele faz sentido na comunidade. A gente consegue atingir, aliás, o objetivo é atingir quanto mais número de pessoas na comunidade, nos deixa mais felizes e contentes de fazer isso. Então, é com muito orgulho que a gente fala desse projeto. As inscrições já estão abertas, elas abriram em 1º de março, encerram em 10 de junho, e justamente em função do ano eleitoral que temos no 2º semestre. Então, os interessados da comunidade, que tem entidade, que estão com CNPJ ativo e que tem demanda para recursos, que procurem as agências do Sicredi, em qualquer uma das agências da nossa área de atuação, para conversar com o gerente. Ele vai ser direcionado a entender como que funciona, a ler o estatuto do Fundo Social e encaminhar o seu projeto. Então, fica o convite aí a todas as entidades que tiverem interesse de participar, que nos procure, que estamos à disposição para explicar como que funciona o Fundo Social. Acho que só, hoje, para a gente reforçar projetos específicos que a gente fez aqui, a gente ajudou na reforma do Hospital Santa Terezinha, a gente ajudou no Caridade, a gente ajudou na compra da touca, aquela que as mulheres usam para não perder o cabelo, quando tem um câncer, que faz as quimioterapias em parcerias, junto com outras cooperativas também. Enfim, a gente está com um projeto bonito aí também que deve sair nos próximos dias aí para atender outros projetos. Então, entidades sociais aqui sempre com muito cuidado para que realmente aconteça o que está escrito no projeto, A partir de agora, por esses valores
O Sicredi investiu mais de 300 milhões como sistema. Se a gente olhar um Criança Esperança, né, dá um valor assim extraordinário. Mas tudo isso, a partir deste ano, né, uma normativa também do Banco Central, será auditado. Então, as regras mudaram, são mais rígidas um pouco, tem que ter CNPJ, a entidade para ser atendida, porque a gente precisa aí prestar conta para o nosso associado, para as entidades também, né, para a sociedade como um todo, que os recursos estão sendo bem aplicados. Porque não é um recurso da cooperativa, é um recurso do associado. Então, a gente precisa respeitar muito isso. Mas está à disposição, como disse a Thaís. Não, uma explicação oportuna, né? A gente vê o nome Sicredi por nas mais diferentes instituições, aí você vê a participação, né? E você, só para reforçar, as inscrições a partir agora de março? 1º de março já abriu. Já estão abertas até julho? Até 10 de junho encerra o período de inscrição. Depois aí a prestação de contas. Fazer um projeto bem elaborado, dizendo os objetivos, CNPJ ativo. Né? E isso é uma decisão depois fala com o gerente. Né? Daí os coordenadores que fazem a decisão e encaminha para o Conselho de Administração, que dá o veredito final. Porque pode ter, vamos dizer assim, a agência tem lá um valor para atender. Pode vir mais projetos do que a gente tem de valor. Então são escolhidos alguns, os principais aí que atendem a região. Um ano são escolhidos alguns, outro ano são outros. E a gente faz desde 2014, né, hoje que a gente trabalha com esse projeto. Então ele é fantástico, sim, com certeza. É um orgulho nós sermos presidente de uma entidade onde os seus associados aprovaram por 100% de unanimidade destinar parte do valor. Porque hoje, assim, se eu recebo lá no final do ano um retorno lá de R$10 mil, 2,4%, são R$240 que eu estou deixando lá na cooperativa. Se eu recebo o retorno de 100 mil, eu estou deixando 2.400. Quer dizer, eu estou abrindo mão de parte do resultado que queria para mim, para deixar para que a cooperativa, então, colabore e ajude a comunidade. E as entidades, né, hoje é bom frisar, né, que são entidades sem fins lucrativos, então, entidades particulares, enfim, não estão atendidas, né? E a gente tem até um card onde a gente encaminha para o responsável, onde tem todo o passo a passo, não é bem tranquilo, temos todo um WhatsApp, vamos ter a partir desse ano também uma novidade, que temos um WhatsApp disponível, onde o presidente ou o representante da entidade pode chamar para tirar as dúvidas no momento da inscrição do projeto, então mais um facilitador para ajudar a entidade a cadastrar o seu projeto. No final do programa nós vamos voltar um pouquinho mais sobre a Assembleia, algumas coisas que o senhor gostaria de frisar, mas eu quero aproveitar a sua presença aqui para saber do senhor, que dirige uma instituição tão importante aqui em 3 estados, enfim, na nossa região, então nem se discute, né, que tem 170 mil associados, né, quais são as perspectivas econômicas, assim, como é que o senhor, como presidente, está vendo o ano de 2024? Hoje eu sempre, desde que a gente começou a retomada do Sicredi no ano 2000, a gente passou por anos difíceis, né? Passamos por muitos anos difíceis, esse será um ano de cautela, com certeza, né? Terão grandes oportunidades também de investimento para quem está estruturado, né? Nós teremos uma dificuldade no agro, não pela produção, mas pelo preço, né? Eu acho que isso vai dificultar algumas questões, mas é cíclico, a gente sabe que o setor agrícola ele anda sempre, né, em ondas, né? A gente também sabe que o Brasil cresceu muito sua área de produção e a tecnologia nos ajudou a aumentar muito a produção, e isso aí muitas vezes nós não temos hoje estrutura física, né, infraestrutura, desculpe, para a gente conseguir transportar tudo isso que nós temos para fora. O nosso produtor também, ele muitas vezes não vende o produto na hora boa, depois você perde um pouquinho. Isso vai afetar um pouco a economia nos municípios que dependem bastante da agricultura. No geral, nossas previsões aí de Sicredi, por exemplo, do nosso banco lá, é que o dólar se mantém estável, a não ser que os nossos juros caiam mais rápido do que os juros dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos segurarem e manterem um pouco o juro alto e nós cair com uma velocidade maior, nós teremos fuga de recursos do Brasil. Com isso, o dólar pode ter o real pode ter uma desvalorização, né? Então pode daí aumentar um pouco o preço também das commodities, né? Isso ajuda aí principalmente o agricultor, mas pode em algum momento também gerar um pouquinho de inflação. Então, a tendência é que a inflação fique dentro da meta, pelo menos o que os nossos analistas estão nos colocando.
né? O governo não deve cumprir a sua meta fiscal, então isso, né, e aqui eu não estou falando em política, mas enfim, é porque também nós teremos uma queda da arrecadação em função desses preços, principalmente das principais commodities, né, que caíram bastante. Nós deveremos sim ter uma exportação grande, não sei se a gente atinge, né, uma balança comercial como em outros anos. O PIB, pelo menos o que o pessoal está prevendo, ele fica entre 2% e 3% aí no ano de crescimento, né, é bom, mas não é todos os setores que estarão crescendo. Na nossa região, com certeza, teremos dificuldades, né, por ser uma região bastante agrícola. Você pega a região de Minas, onde nós estamos também, a região do café, é muito café lá, está num preço bom. Também, como soja, teve uma redução muito grande, agora está reagindo de uma forma diferente. A gente ainda está na mão do americano, apesar de nós sermos o maior exportador de grãos, né, do mundo, a gente ainda depende de uma Bolsa de Chicago. É uma vergonha isso, eu falando aqui como produtor também, né? Mas assim, ó, nós estamos muito otimistas, apesar de ainda a gente ter um momento de dificuldade na economia, a inadimplência estar crescendo em todas as instituições financeiras. Nós não somos diferentes, estamos bem controlados, mas também cresceu um pouquinho. Então, até um meio ano, até junho, julho, a gente imagina que ela continua ainda... Estabilizou um pouquinho, mas continua crescendo, uma ascendente ainda. Mas depois, no segundo semestre, a gente tem uma melhora aí, uma capacidade de pagamento um pouco maior aí, né, de todo mundo, aí, olhando empresas, enfim, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós sempre somos muito otimistas quando a gente projeta o planejamento estratégico do Sicredi. Projetamos um crescimento aí de mais de 20% de novo esse ano. Vamos trabalhar bastante, com certeza, juntos aí com todos os nossos associados, traremos aí no final do ano, na nossa Assembleia, né, lá no início de 2025, novamente notícias muito boas. Mas vai exigir um pouco mais de esforço esse ano, com certeza. Esse assunto daria um outro programa. Com certeza. Né? E eu até gostaria de uma hora conversar assim, sobre a América Latina, essa geopolítica toda, essas guerras, essas coisas que a gente acha tão distante, mas que refletem, infelizmente, também para nós aqui, entende? Mas isso nós vamos deixar para uma outra oportunidade, vamos ocupar o espaço para falar mais. Temos 4 minutos, vamos falar um pouco mais do fechamento sobre o Sicredi. Quero te agradecer a presença aqui, Thaís, desejar, né, que tu continue realizando um ótimo trabalho na agência aqui do bairro Atlântico e fica à vontade. Muito obrigada hoje, obrigada a todos que estão nos assistindo e fica o convite então, como hoje, reforçar o convite, passar pelo bairro Atlântico, mesmo que tenha sua conta aqui no centro, quiser passar por lá e tomar um café conosco. Tem café lá? E isso, inclusive até temos agora mais um período para assistir a Assembleia, então fica o convite também, vem lá na agência, assiste a Assembleia, toma um café e que será muito bem-vindo. Então, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre a nossa Assembleia, que é acredito que é o maior, não é um dos maiores, mas é o maior momento da nossa cooperativa, a nossa razão de existir, enfim, de levar os nossos números e poder interagir com o nosso associado. Muito obrigada. Ok. Presidente Adelar José Parmegiani, o senhor tem 2 minutos e meio aí, fica à vontade para destacar aquilo que o senhor bem entender. Sim. Primeiro, quero aproveitar aí também, porque essa semana se comemora o Dia da Mulher, né, desejar uns parabéns a todas elas, né, agradecer aí por tudo que elas fazem por nós, né, a gente pode falar o que quiser, mas a gente tem uma dependência e é bom essas parcerias aí que a gente tem com as mulheres e os espaços que elas estão ocupando também. Então, toda a nossa equipe aí também, a todas as pessoas que estão nos assistindo aí, um feliz Dia da Mulher também. Hoje, eu acho que a gente tem aqui muito a comemorar, porque o Sicredi lá no ano 2000, né, quando ele passou uns momentos difíceis, nós tínhamos lá 5.000 associados que trabalhavam. Hoje a gente tem 170, né, e vai chegar no fim do ano perto de 200.000 associados. Nós administrávamos 70 milhões de recursos, hoje a gente administra 6 bilhões. A gente tinha uma carteira de crédito lá de 50, 60 milhões e concentrada ainda. Hoje a gente tem uma carteira muito saudável, com mais de 5 bilhões também de carteira de crédito. Nós somos uma das principais financiadoras aqui da nossa região e levando o desenvolvimento aqui para a nossa região. Ativos, a cooperativa chegou a 6 bilhões e 200, 3 bilhões e 300 de ativos.
E quando a gente soma todo o ativo total da cooperativa, chega a mais de 11 bilhões quando a gente fala em ativos totais. Ou seja, nós somos hoje uma das maiores empresas da região, com certeza. Número de colaboradores, se nós contarmos os terceirizados, né, só nossos são 830 mais ou menos, e são mais aí 130, 140 né, terceirizados. Isso dá aí 1.000 colaboradores. Então é uma grande empresa também e dá grandes oportunidades. Aqui em Erechim são entre 300 e 350 pessoas, né? Até mais se a gente contar o terceirizado, mais de 400 pessoas. É uma empresa que gera empregos, dá oportunidades para todos. Né? Nós temos uma carteira de consórcio hoje, que um tempo alguém me falava, tem uma carteira de consórcio de 30 milhões lá em Erechim. Hoje o Sicredi tem uma carteira de consórcio de 1 bilhão e 200 aqui. É um dos melhores consórcios. Nossa. A gente tem certeza, né, que faz um grande projeto também aí de desenvolvimento. Então, acho que tudo isso que a gente tem de coisas boas, nós temos que manter. Temos um conselho aí que nos apoia bastante, que questiona bastante, que traz as questões que nós precisamos também evoluir. E uma diretoria executiva aí também, que de profissionais altamente qualificados, como os nossos gerentes também, a gente prepara muito para atender todos os nossos associados. Não vamos perder a nossa essência, mesmo que as nossas assembleias elas não foi presencial. Nós vamos fazer reuniões em pequenas comunidades agora, nas comunidades, né? Nossos gerentes com a equipe, coordenadores, enfim, vão estar levando informações aí em todas as comunidades. Então só nos resta agradecer aí a oportunidade hoje, agradecer ao nosso associado pela participação e participe aí desses restantes dos dias aí que você pode acessar a Assembleia e estar assistindo. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelo ano de 2023 e que a gente possa juntos, em 2024, realmente construir um mundo melhor. Só quero observar que estamos conversando com o pessoal do Sicredi, da Sicredi, semana passada, essa semana, não é porque ele é um dos parceiros aqui do programa Painel, mas porque, pelo que o presidente disse, se trata de uma das maiores empresas de Erechim e de um sem número de municípios aí, né? Então, isso é obviamente que é assunto jornalístico, interessa a todos nós. Obrigado a ambos aqui, aos de casa, uma boa noite e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.